Aconteceu algo que ninguém jamais poderia imaginar. Um experimento científico acabou dando muito errado, mexendo com o espaço-tempo de uma forma nunca antes vista. Isso desencadeou uma situação bem complicada. Milhões de pessoas que perderam a vida nesse incidente agora estão presas em um ciclo sem fim, revivendo o momento de suas mortes todos os dias. E como se não bastasse, pessoas de diferentes épocas começaram a aparecer do nada, adicionando um toque ainda mais surreal a toda essa história. No meio dessa bagunça, temos Verônica, uma jovem de 17 anos, tentando levar sua vida adiante junto com sua mãe, Ana. O pai de Verônica foi uma das vítimas dessa grande confusão e agora faz parte dos ecos que aparecem em sua casa, numa rotina que se repete todos os dias. Na escola, Verônica conversa com seu professor, August, um cara que parece entender um pouco sobre o que está acontecendo. Ela está curiosa, querendo saber por que até pessoas de séculos passados estão aparecendo junto com as vítimas recentes. Mas August não tem todas as respostas, deixando a curiosidade de Verônica ainda mais aguçada. A história ganha um novo elemento com a presença de Kirk, um colega de escola meio reservado, conhecido por seu interesse profundo nessas aparições e que até já teve problemas por causa dessa sua obsessão. A situação toma um rumo ainda mais intrigante quando, em casa, durante um momento no banho, Verônica se depara com uma projeção inesperada que faz algo supostamente impossível. Deixa uma mensagem para ela: corra, escrita no espelho do banheiro. Isso vai contra tudo o que se sabia sobre os ecos, que não deveriam ser capazes de interagir com o mundo físico. Preocupada e cheia de perguntas, Verônica decide procurar o professor August para uma conversa mais séria, esperando que ele possa ajudá-la a entender o que está acontecendo. Ele a convida para ir até sua casa após a aula, num gesto que parece indicar que ele leva as dúvidas dela a sério. Lá, Verônica encontra Eva, a filha do professor, que sai sem muita interação, aumentando o mistério. Ela conta ao professor sobre a projeção e a mensagem, buscando alguma explicação ou teoria que faça sentido. Na visão do professor, o que Verônica vivenciou deveria entrar para o rol das impossibilidades. Ele sugere, então, que tudo não passou de uma ilusão, uma tentativa de explicar o inexplicável que deixou Verônica entre a cruz e a espada, sabendo que suas palavras seriam recebidas com ceticismo. Diante desse impasse, ela se lembra de Kirk, um estudante com fama de dedicar seu tempo a investigar as projeções, aqueles ecos do passado. Com a esperança de encontrar respostas, Verônica busca a ajuda de Kirk e o encontra em um lugar tão peculiar quanto suas pesquisas, uma caverna adornada por projeções de peixes que, segundo ele, pereceram na explosão. Kirk compartilha com ela que essas aparições aquáticas se tornam mais frequentes a cada temporada de chuvas, notando um aumento no número dessas projeções ao longo dos anos, o que sugere que o governo pode estar mantendo segredos obscuros. Verônica, então, expõe seu motivo para procurá-lo, a projeção perturbadora que testemunhou. Kirk, normalmente um solitário em suas pesquisas, mostra-se relutante a princípio. Mas Verônica, astuta, propõe um acordo que beneficia a ambos. Ela se oferece para ajudar em um trabalho acadêmico em troca de sua expertise. Para investigar mais a fundo, decidem instalar no banheiro de Verônica câmeras capazes de capturar espectros de luz, uma estratégia para documentar a aparição. Quando a projeção resolve aparecer novamente, a luz especial parece perturbá-lo profundamente, o que leva a uma reação agressiva e inesperada. Ele ataca Verônica, deixando ela bastante assustada. Através desse esforço conjunto, eles conseguem capturar uma imagem da projeção, identificada como Brian, e mergulham em uma investigação sobre seu passado. Descobrem que Brian era um criminoso que sequestrou e assassinou uma jovem chamada Mary, antes de tirar a própria vida. A busca por respostas os leva até a mãe de Mary, que revela a trágica história de como Brian fingiu amor por sua filha, apenas para traí-la de maneira mortal. À medida que Kirk e Verônica aprofundam suas investigações sobre Brian, uma coincidência arrepiante vem à tona. Mary foi morta em seu aniversário, 29 de fevereiro, data que, por um acaso sinistro, também marca o aniversário de Verônica. Essa descoberta lança uma nova luz sobre os motivos de Brian, levantando questões perturbadoras sobre a ligação entre ele e Verônica.
Em um momento tenso, enquanto digerem essa informação, um evento sobrenatural faz o diário de Verônica cair ao chão, revelando uma mensagem assustadora: corra! Isso só intensifica o medo e as dúvidas de Verônica, que agora se vê em uma trama pessoal e perigosa com a projeção de Brian. No dia seguinte, a situação se complica quando Kirk é chamado ao escritório do diretor da faculdade, que o questiona sobre sua visita à mãe de Mary e sua pesquisa sobre projeções. Embora por hora não haja consequências para Kirk, a tensão se eleva ainda mais durante um evento da faculdade, quando uma convocação misteriosa leva o diretor ao telhado, culminando em uma reviravolta chocante. O diretor é empurrado para a morte. Lá embaixo, todo mundo ficou com a ideia de que o diretor tinha se jogado do telhado por conta de uns problemas pessoais. Mas Kirk, que não é de engolir história fácil, compartilha com Verônica uma teoria. Ele tinha aberto o jogo para o diretor sobre a pesquisa das projeções, e suspeita que talvez alguém tenha empurrado o diretor lá de cima para manter o silêncio sobre o assunto. Para ele, parece que tem gente que não está nem um pouco interessada em deixar essa história de projeções vir à tona. Verônica, por outro lado, fica com um pé atrás, sem entender direito por que alguém tomaria uma atitude tão drástica. No dia seguinte, a mãe de Verônica avisa que vai precisar se ausentar por 3 dias por causa de uma proposta de trabalho. A grana está curta, então não tem muito como recusar. Só que isso deixa Verônica meio para baixo, ainda mais porque seu aniversário de 29 de fevereiro está chegando e dessa vez ela vai passar sozinha, já que é uma data que só vem a cada 4 anos. Quando Kirk dá uma passada na casa dela, ele se depara com a projeção do pai de Verônica, algo rotineiro. Mas o que chama a atenção dele é a data no jornal que o pai dela está lendo, 3 anos depois da explosão. Essa descoberta dá a entender que as projeções também mexem com o tempo de algum jeito. Vasculhando o jornal, Kirk encontra uma notícia sobre o sequestro e assassinato de 2 meninas, Emma e Claire. Isso acende uma luzinha na cabeça dele, pensando que talvez as projeções estejam tentando passar alguma mensagem. Mergulhando mais fundo na pesquisa, Verônica e Kirk descobrem que as 2 vítimas, Emma e Claire, também faziam aniversário no dia 29 de fevereiro. Conversando com a irmã de Claire, eles descobrem que Claire era a namorada do Brian e que ela foi morta no mesmo laboratório onde rolou a explosão há uma década, por causa daquele experimento maluco. E para deixar tudo mais intrigante, a projeção de Claire ainda está por lá, atraindo quem passa para ver seu loop temporal. Essas novas informações deixam Verônica e Kirk bolados, tentando entender qual é a ligação do Brian e da Claire com o laboratório, e se por acaso o Brian tinha algo a ver com a explosão. Decididos a ir atrás da verdade, eles pegam a estrada para outra cidade, mais afetada ainda pela explosão. Lá, as projeções dos que se foram continuam a aparecer. Chegando no laboratório, eles veem a projeção da Claire, presa no seu último momento, tentando fugir, mas sem conseguir escapar, e acaba sendo estrangulada. No meio da galera observando, eles dão de cara com o Dr. Martin, o cientista responsável pelo experimento, que todo mundo achava que tinha ido junto na explosão. Verônica e Kirk não perdem tempo e vão logo cobrar do Dr. Martin a real sobre aquele experimento. Dr. Martin, carregando um peso enorme de culpa, despeja a verdade. Ele e sua equipe estavam tentando descobrir o que rola com a consciência humana depois da morte. Eles se inspiraram nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, que além da devastação, deixaram as sombras das pessoas gravadas nas paredes, um registro eterno de suas presenças no momento da explosão. Dr. Martin então solta uma daquelas que fazem a gente repensar a vida e a morte. Ele diz que, quando a gente bate as botas, deixa para trás uns ecos, que são mais do que simples lembranças, podem virar portais entre o aqui e o além. A parada que ele e a equipe dele estavam tentando desenrolar era como pegar esses ecos e transformar num caminho de mão dupla entre vivos e mortos. Eles chegaram a testar com gente no limite entre a vida e a morte, tentando encaixar a alma de quem já se foi no corpo de alguém que ainda está por aqui. Só que quanto mais eles avançavam, mais a coisa ficava sinistra. Em vez de abrir um portal, eles acabaram fazendo um rombo gigante no tecido do que a gente entende por realidade. E o Dr. Martin manda mais uma. Ele acha que o Brian, que era parte da equipe, pirou depois que a Claire, a namorada dele, foi morta. Segundo ele,
Brian que deu cabo da Claire. E agora, o Brian, querendo trazer a Claire de volta do além, tá metido com uma tal de transferência espectral, tentando passar a alma dele para outra pessoa. Verônica, meio incrédula, acredita que o Brian já está morto, e Fantasma não deveria poder fazer nada com ninguém. Mas Dr. Martin discorda dizendo que as regras que a gente conhece são balela, que dá para mudar essas coisas se mexer direito com a matéria do espaço-tempo. Ele explica que esse processo de transferência espectral só rola se a pessoa receptora compartilhar o aniversário com o falecido. E o Brian tá de olho em quem faz aniversário no mesmo dia que a Claire, 29 de fevereiro, para tentar trazer ela de volta. E a Verônica, coitada, entrou na mira do Brian sem nem saber. Dr. Martin ainda solta que os ecos de diferentes tempos aparecendo é porque tem o mesmo aniversário da galera que se foi nas explosões. Kirk, que não perde tempo, já vai tirando foto dos cientistas que meteram a mão na massa junto com o Dr. Martin no experimento. Num ato de desespero com o peso na consciência, Dr. Martin acaba tirando a própria vida. Sem perder mais tempo, Verônica e Kirk correm de volta para a faculdade, preocupados com o que pode rolar no aniversário dela. Chegando lá, a situação já tá feia pro lado do Kirk, que é pego pela polícia com uma arma na mão. Verônica, tentando entender o que tá rolando, vai atrás do professor August, que dá a letra sobre a arma ter uma história complicada, que já tinha dado dor de cabeça pro Kirk antes. O professor ainda avisa a Verônica para manter distância, dizendo que o Kirk pode ser perigoso. Isso deixa Verônica com a pulga atrás da orelha, pensando se conhece mesmo o Kirk. E agora, com o dia 29 de fevereiro batendo na porta e sua mãe fora, Verônica se vê num beco sem saída, sem ter quem possa correr para ajudar se o Brian resolver aparecer. O professor, percebendo o desespero dela, se propõe a dar uma força para enfrentar o que vier pela frente. Juntos, eles bolam um esquema para montar um quarto à prova de projeções na casa do professor, usando luz laser para garantir que nada que não seja deste mundo consiga entrar. Verônica já está com o plano de passar seu aniversário inteirinho lá dentro, se blindando de qualquer rolê sinistro que o Brian possa tentar. Enquanto isso, a mãe de Verônica, que tinha saído para uma suposta entrevista de emprego, descobre que a vaga nunca existiu. Tá na cara que alguém armou para ela ficar longe de casa nesse momento chave. À noite, Kirk, que conseguiu se livrar da polícia, procura pela Verônica querendo trocar uma ideia, mas a Verônica tá com a guarda alta e não tá muito no clima de papo. Kirk tenta jogar um verde, falando que tem coisa estranha rolando, desde a morte do diretor até ele ser dedurado para a polícia. Ele sugere que tem alguém mexendo os pauzinhos por trás da cortina. Porém, a Verônica pede um tempo, dizendo que precisa ficar sozinha para pensar melhor em tudo isso. Kirk tá numa de detetive, analisando uma foto da equipe científica do laboratório e cai de costas com o que descobre. A foto revela que, além do Dr. Martin e do Brian, o professor August, sim, o mesmo que está dando abrigo para Verônica, também estava envolvido no experimento. Essa descoberta leva o Kirk a entender que o professor tem um plano muito maior e mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. Verônica, por outro lado, está lá na casa do professor, na maior inocência, sem saber das últimas. O Kirk tenta entrar em contato com ela, mas o quarto à prova de tudo corta qualquer chance de comunicação. Sem perder tempo, o Kirk parte em direção à casa do professor e, chegando lá, dá de cara com a Eva, a filha do professor, só que não da maneira que esperava. Ela também é uma projeção. Fica claro que no dia da explosão, a Eva estava no laboratório e não importa o quanto o professor tentasse, não teve como salvá-la. Nesse ponto, a história dá uma guinada. O professor, movido pelo desespero de perder a filha, estava tentando trazer a Eva de volta, procurando por garotas que nasceram no mesmo dia que ela, 29 de fevereiro. Ele acabou sequestrando várias meninas, incluindo a Claire, na tentativa de trazer a filha de volta. Mas, todos esses testes deram errado, e as meninas, incluindo a Claire, acabaram morrendo. E para jogar a culpa para longe de si, o professor botou na conta do Brian o assassinato das meninas. Por isso que o Brian estava tentando avisar a Verônica desde o começo, com aquelas mensagens de corra, porque ele sabia das verdadeiras intenções do professor. E é assim que o filme se encerra. E aí, curtiu esse resumo?
Não esquece de se inscrever no canal, porque isso me ajuda a trazer mais vídeos de qualidade para vocês. Até a próxima!